Galera, que mão de obra contratar para uma fábrica de blocos? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse vídeo aí que nós vamos falar um pouquinho mais sobre mão de obra. Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas, gravando mais um vídeo para vocês, falando sobre polêmica, mão de obra. Mas antes de falar sobre mão de obra, pessoal, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Antes de falar um pouquinho sobre isso, vamos dar um giro aqui na empresa, pessoal trabalhando, e algumas coisinhas sobre a feira. Opa, vamos voltar já para não filmar muito aqui, ó. Não vamos mostrar o ouro. Ó, a folga aqui, ó. Os caras sentados na máquina ali. Por que eu vim aqui, pessoal? Para falar um pouquinho para vocês sobre mão de obra e por que eu vim na fábrica, pra vocês terem uma ideia. Galera, a gente trabalha com metalúrgica, é o ambiente que faz barulho, tem que ter alguns cuidados e para nós também é difícil encontrar mão de obra por esses detalhes, porque é parque fabril, enfim. E qual é o tipo de mão de obra, tanto para nós que temos um trabalho pesado, vamos dizer assim, ou uma fábrica de blocos? A gente entrou no mérito assim, como é que tem que ser o profissional para isso? Aí o Antônio, como é que é o profissional para atender essa demanda, galera? Tem que ser o profissional raiz. Média de idade de 30, 35 anos para mais. Dificilmente você vai encontrar um jovem. Até encontra, né? Não vamos polarizar. Nós temos alguns jovens aqui que estão na metalúrgica. Os caras são pau para toda obra. Mas a sua grande maioria, na nossa grande maioria, e creio eu que na maioria das fábricas de bloco, o profissional é o profissional raizão, cara. É o cara ali que, infelizmente, teve poucas oportunidades. Infelizmente. Não é legal isso. E é o profissional que é pau pra toda a obra. O cara gosta de trabalhar, né? Existem profissionais que gostam de trabalhar no pesado. Isso é fato. Tem profissionais que eles se incomodam se eles não trabalham no pesado. É esse profissional que você precisa encontrar. Esse profissional é de uma outra geração. É muito falado de geração Y, Z, Millennium. Mas essa geração mais nova, vou dar um exemplo aqui, ó. Gabriel, você é geração Millennium, Gabriel? Sou. O Gabriel é geração Millennium. O que o Gabriel tá fazendo? Parte de automação, pessoal. Então, o Gabriel já veio de uma geração que, cara, celular desde pequeno. Então é algo que dentro da indústria ele se identificou, estudou para isso e tá ali. Faz assim com o Muki. Já imaginou o Daniel puxando o bloco? Eu vou falar que pela risada dele, ele não ia aguentar acho que nem 2 dias. Então, pessoal, assim, a mão de obra para trabalhar com um bloco de concreto é uma mão de obra braçal, forte e geralmente é de uma outra geração, a geração mais antiga. Então eles não teve uma oportunidade, infelizmente, né? Infelizmente, cara, isso não é legal, mas não teve uma oportunidade de um estudo, de fazer talvez um curso técnico, de fazer uma faculdade, né? Então é esse profissional. Não adianta você ir lá e colocar um profissional para trabalhar na fábrica de blocos e esse profissional está fazendo sistemas de informação. Galera, não combina, né? Ou o profissional está ali em pouco tempo, esse profissional vai sair, porque qualquer oportunidade que ele receber para ganhar o mesmo valor, mas tendo um esforço físico menor, ele vai. Então, assim, pessoal, a mão de obra para trabalhar, para paletização, para a própria fabricação de blocos, puxar massa e tudo mais, é uma mão de obra muito importante para nós. Ela é uma mão de obra que tem que ser valorizada, ela tem que ser respeitada, mas é uma mão de obra que talvez tecnicamente ela é limitada. Não é um profissional que vai entender, por exemplo, vou mostrar aqui, ó, o Robson também faz parte de automação. Olha, ó. O Robson já veio da mesma geração que eu. É uma geração mediana, vamos colocar assim, né? É a geração que gosta de trabalhar no pesado e não gosta. A gente tem outras gerações aqui na empresa. Por exemplo, ó, o seu Jorge. Seu Jorge, manda um alô pra galera ali, ó. Seu Barrichello. Manda um alô pra galera aí, seu Barrichello. Beleza? Aí, ó. Tranquilo? Seu Barrichello, pega junto. É uma outra geração. Tem um conhecimento técnico muito bom e tá junto com a gente aqui, ajudando na montagem final e tudo, mas é uma outra geração. Então a mão de obra para trabalhar na fábrica de blocos, pessoal,
Não é uma mão de obra muito especializada. Geralmente é uma mão de obra que tem salário mínimo ou alguns benefícios a mais. Se você está pensando em trabalhar numa fábrica de blocos, entenda que se você não se profissionalizar, não entender um pouquinho de processo de automação ou do processo de fabricação de blocos, as oportunidades elas também não vão surgir. Não significa que a fábrica de blocos não tenha oportunidade. Elas têm oportunidades, mas para quem se especializa em traço, em como melhorar as tuas despesas da tua fábrica, da fábrica onde você trabalha. Mas no grosso, paletização, puxar carrinho com agregado, alguma coisa nesse sentido, não é uma mão de obra tão especializada. Fábricas com plantas automáticas, daí sim, aí você precisaria de uma mão de obra especializada em relação à manutenção, conhecimento de automação, conhecimento de processos, diminuir o custo de fabricação. Aí sim, daí você vai precisar de uma mão de obra mais qualificada. Numa pequena, média fábrica de blocos, a mão de obra ela já não é tão especializada. E se você tiver a oportunidade de capacitar a tua equipe para se tornarem especialistas no ramo, excelente, porque você vai diminuir teu custo e você vai fidelizar essa mão de obra. A partir do momento que a tua mão de obra ela está ali só para cumprir tabela, fazer o básico mesmo, não tem desenvolvimento, não tem um ambiente bacana de trabalho, essa mão de obra vai pular fora, porque o nosso ramo é puxado. E a geração nova que está vindo, com um leque de oportunidades que eles têm a mais do que a geração anterior teve, e a informação hoje ela está muito mais fácil, a busca de conhecimento hoje ela depende só de nós, né? Não depende mais de terceiros como era antigamente. Então hoje essa mão de obra braçal ela está escassa. A geração mais nova ela não quer isso. Não vamos sacrificar todos, mas vamos colocar aí 90%. Não quer e é fato. Isso é uma realidade nossa aqui, é uma realidade de muitos. Então o que a gente tem visto? Mão de obras aí com de 30 a 35 anos para mais, trabalhando nas fábricas de bloco, principalmente em processos não tão automáticos, processos, máquinas importadas, máquinas mais novas. Daí a gente já vê uma galera aí vindo com sangue nos olhos, uma galera mais nova, mas usando mais a parte intelectual do que a parte braçal. Numa fábrica de pequeno, médio porte, o intelectual, ele é importante, né? Não dá para desmerecer, ele é importante, mas infelizmente ainda o muque, a força física é o que manda. Mas o pessoal me pergunta ali, pô, você falou da mão de obra que é difícil e tal, mas qual que é a mão de obra ideal? A mão de obra ideal é o cara que gosta de trabalhar no pesado, ou se ele não gosta, mas que ele aceite trabalhar no pesado. É um profissional difícil de ser encontrado. Se você tem um profissional assim, cara, valoriza, né? É sofrido o trabalho, é sofrido. Então se dá para valorizar, valoriza, dá uma premiação por produção, dá uma premiação por cuidado, por zelo da máquina. Invista nesse profissional. Talvez você não consiga investir nele para ele fazer uma função mais técnica, mas invista nele para ele permanecer na empresa. O profissional da geração Millennium, profissional que está estudando alguma outra coisa mais intelectual, ele não vai aceitar esse tipo de proposta. Ou ele aceita no momento de desespero dele para pegar um pouco de recurso para poder trabalhar, mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sair, tá, galera? Então, o conselho não, né? Mas o que a gente tem visto, realmente, profissionais com uma faixa etária mais alta, mais elevada, de 30 a 35 anos, dependendo da função, como ali o seu Barrichello está exercendo com a gente aqui, uma função um pouco mais pesada e técnica, a gente não encontrou profissionais aí de 20, 22 anos, até porque eles não têm experiência também, mas ninguém disposto também, né? Nós temos o Daniel, que ele é dessa geração, 22 anos, gosta, trabalha bastante, mas assim, passou vários, né? Então assim, de entrevistas e tudo. O Daniel, ele já era fruto da casa, então o Daniel começou com outras funções e foi progredindo e chegou na parte de montagem. Mas hoje, por exemplo, ali, o seu Barrichello, ele está ali, profissional, muito bom profissional, experiente, né? Mas ele já é de outra geração, ele não é da geração mais nova. Então, já falando para vocês, geração mais nova, fazer força física não é com eles, não. Eles fazem na academia, eles fazem em vários outros lugares, mas dentro de um parque fabril eles não fazem. E isso também é natural, porque as empresas estão se modernizando, né?
Então, se a gente for comparar com outros nichos de mercado, a maioria das empresas que tem produção, alguma coisa nesse sentido, ele já tem uma fábrica mais automatizada. Então, o processo ergonômico de trabalho é melhor, não tem tanto esforço físico. Então, a preferência desses profissionais acaba sendo por essa empresa, tá, galera? Então, se você tem uma fábrica de blocos, entenda isso, né? Não é uma crítica, não estamos aqui querendo denigrir ninguém, mas o profissional é um profissional de uma outra geração, né? Como a gente comentou anteriormente, a idade. Você vai ter que entender, o foco principal é entender qual que é a mão de obra que você precisa, né? Qual que é o nível de escolaridade dessa mão de obra, como que essa mão de obra pensa, o que é importante para essa mão de obra, né, galera? Então, assim, entender exatamente isso, o que motiva essa mão de obra, quais são as responsabilidades que eles têm, por que eles estão trabalhando com você, por que eles aceitaram trabalhar na tua empresa. E tendo essas informações, você sabe aonde buscar novos profissionais e evitar faltas, evitar problemas com mão de obra, mas entender principalmente aonde encontrar esse profissional, como encontrar e qual que é o perfil de profissional para trabalhar numa fábrica de blocos ou para trabalhar na sua empresa. Então, antes da gente falar de mão de obra, a gente fala que é difícil, que é chato, que dá problema, que dá dor de cabeça. Dá, realmente dá. Mas talvez nós, como empreendedores, como empresários, a gente não está sabendo identificar qual que é a necessidade dessa mão de obra e o que a empresa pode oferecer para essa mão de obra, que essa mão de obra fique conosco e trabalhe da melhor maneira possível para que a empresa saia ganhando, que o colaborador saia ganhando, que todo mundo fique feliz e que a economia bombe como tem que bombar e que todo mundo ganhe dinheiro, enfim, que é o que todo mundo precisa de trabalho, precisa do seu sustento, precisa levar o sustento para sua casa. O trabalho dignifica todos nós, então é tudo isso que nós precisamos e queremos. Então todo mundo quer trabalhar, talvez a gente só não está encontrando o profissional correto para a nossa necessidade. Beleza? Então, galera, obrigado para todo mundo que está assistindo. Venho aqui também convidar todos vocês para a feira Concrete Show do dia 9 ao dia 11 de agosto. Todo mundo convidado a estar presente no nosso stand. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?